Capítulo 395, Protesto. 2. Todos por um era uma parede que obscurecia aos jogadores como uma montanha. Ele era considerado o jogador mais forte desde a criação da torre. Até mesmo o rei mais forte da tribo dos Unichifres, o rei marcial, não podia derrotá-lo. A pressão que irradiava dele era extraordinária. Ele não ser considerado um deus era algo estranho. Xidigarba ruge. El levanta suas asas em alerta. Alpaz encara o ser com um olhar sombrio. Vimala Citra fica de boca calada. Cernunno se levanta com movimentos bruscos. Vários deuses estão observando com olhares furiosos. Vários demônios observam a situação com cautela. As respostas dos deuses e demônios conectados a Yonvou foram diferentes, mas todos tinham uma coisa em comum: fúria. A sensação intensa de hostilidade que tinham em relação ao Todos por Um era evidência de como ele os deixou frustrados por tanto tempo. Ninguém sabe o objetivo do Todos por Um. Ele está bloqueando o 77º andar há muito tempo, dividindo o céu e a terra, e evitando que os jogadores subam e os deuses e demônios desçam. Hades acabou dizendo de passagem que os deuses e demônios chamavam o Todos por Um de divisor do céu e da terra. Ele também disse que o Todos por Um queria que a linha entre os transcendentes e mortais fosse distinta. Se um transcendente tentasse interferir em um andar, ele imediatamente os restringiria, e quando um mortal entrasse no território de um transcendente, ele o expulsaria de lá. O Tártaro era como um lugar intermediário, então na maioria das vezes ele só observava, mas se Pluto interferisse com um andar, ele apareceria imediatamente. Da perspectiva dos deuses e demônios, as ações do Todos por Um eram mais próximas das de um guardião do que de um jogador. Ele era como a vontade do sistema. Se o sistema fosse um ser vivo, provavelmente faria o que o Todos por Um estava fazendo. Era por isso que os deuses e demônios o odiavam. Eles o chamavam de apóstolo da torre. A entidade começou a falar, a energia no céu ficou uma bagunça. Eu estava aqui me perguntando o que tinha acontecido. Então você é o novo rei do submundo. Não sei se eu deveria ficar atento ou te parabenizar. Essa é a primeira vez que uma coisa dessas acontece, então estou em uma posição meio estranha. Yonvou não sentiu um poder opressivo de Todos por Um. Era algo diferente. É mais amplificado, como se ele fosse mais que uma pessoa. Se milhares de pessoas se reunissem no mesmo lugar e falassem a um mesmo tempo, provavelmente soaria como o Todos por Um. Havia muitas vozes misturadas em uma só, várias energias sendo expressas em uma única forma. Isso fez Yonvou se perguntar se o Todos por Um era realmente um indivíduo. A grande entidade que preenchia o andar irradiava sua vontade enquanto continuava a falar, e os soldados do submundo não só apareceram no andar, como também causaram uma bagunça. Essa é uma violação clara do juramento. Vocês sabiam disso? Embora a enorme névoa que presumivelmente era o Todos por Um continuasse no céu, todos os membros de Pluto se endireitaram e imediatamente ficaram de guarda. Era como se um olhar mensurável os estivesse encarando, como uma besta massiva, se perguntando o que fazer com um bando de filhotes em seu território. Eles eram soldados de elite que protegiam o Tártaro. E apesar de serem seres divinos de baixo nível, eles ainda possuíam divindade. Porém, tudo isso parecia fútil diante do Todos por Um. Eles engoliram em seco. É claro que eles sabiam do juramento. Eles não sabiam dos detalhes, mas Hades contou a eles que era um juramento feito entre o mundo celestial e o Todos por Um. Eles não interfeririam no território um do outro e, se interferissem, não resistiriam a qualquer ação física imposta a eles. Se Todos por Um quisesse seguir o juramento à risca, significava que Pluto estava claramente errado. Mesmo se resistissem, o Todos por Um poderia decimá-los facilmente, especialmente depois que seus corpos sofreram o estresse do ambiente pouco familiar do andar. Yonvou também sabia da situação difícil deles. Hades havia passado a ele uma grande quantidade de seu conhecimento junto com o trono, e isso incluía o juramento. Merda! Ele achou que finalmente conseguiria recuperar o fôlego depois de escapar da Mãe Terra, os titãs e os gigantes, mas os problemas estavam vindo um atrás do outro como montanhas.
Na verdade, não era nenhuma montanha, parecia mais com um vulcão. Preciso persuadi-lo de alguma forma. Ainda assim, era um alívio que, diferente da Mãe Terra, que era simplesmente um ser cheio de ganância, o todos por um parecia mais racional e susceptível a se comprometer. Yonvou precisava convencer todos por um a dar-lhe uma brecha em relação ao juramento. Caso contrário, ele não seria alguém que poderia ser enfrentado. O que ele poderia dizer para convencer todos por um a ignorar Dispruto? Sua mente rápida não estava em sua melhor condição agora por causa da tensão e fadiga das batalhas pelas quais ele tinha acabado de passar. Naquele momento, Yonvou olhou para o céu e lentamente deu um passo para frente todos por um, você se lembra de mim? Surpreso, Yonvou tentou impedi-lo, mas Yonvou acenou com a mão, indicando que estava tudo bem. Todos por um de uma risadinha bem-humorada mesmo com sua sorte desalinhada e destino curto, você conseguiu dar voltas no céu. Vi que você conseguiu criar um semelhante no final. Por algum motivo, Yonvou sentiu que essas palavras não eram para Yonvou, mas sim para ele. Um semelhante? O que será que o todos por um viu? Mas o todos por um se virou de volta para Yonvou como se ele não quisesse falar mais sobre isso. Sim, há quanto tempo, garoto do passado? Yonvou assentiu de forma séria. Graças ao que você disse naquela hora, eu consegui estar aqui. Eu não fiz nada. O seu desejo era tão desesperado que a sua vida tomou essa forma. Foi só então que Yonvou descobriu que Yonvou foi inspirado pelo todos por um a criar o diário usando Superbia. Eu ainda quero te agradecer. Fico feliz por ouvi-lo dizendo isso. Você parece bem. É um alívio. Enquanto eles conversavam, a atmosfera parecia ter ficado mais leve, mais amigável. Yonvou continuou como uma expressão brilhante. Então impossível, a resposta foi fria. Você quer dizer que eles são pessoas que te ajudaram e que mais nada podia ser feito? E que eles vão se comportar para não perturbar o mundo inferior? Yonvou ficou calado, já que o todos por um antecipou todas as suas palavras. O tom do todos por um ainda era afetuoso, mas suas palavras eram rigorosas, não daria exceções. Yonvou e Yonvou sentiram seus corações ficarem apertados. Se eu fingir não ver agora, então vou ter que fingir não ver nas outras situações também. Quando ouviram essas palavras, os membros de Dispruto puxaram suas armas ao mesmo tempo. Clang! Eles levantaram seus escudos e suas lanças. Um denso espírito de luta preencheu o campo de batalha, como se estivesse tentando confrontar a pressão de todos por um. Sério, as coisas nunca são fáceis. Esse é o resultado do temperamento charmoso do nosso mestre? Shannon estalou a língua enquanto puxava destruidoras de espadas e dava um impulso no chão. Bum! Svish! Ele se transformou em um raio de luz no céu e imediatamente usou sua habilidade única, vulcão. Enquanto chamas vermelhas se espalhavam ao redor dele, Anryong e Rebecca davam cobertura por trás, atirando projéteis. Olhos gigantescos se abriram no meio do ar enquanto Bo invocava inúmeros círculos mágicos para atacar todos por um ao mesmo tempo. Khan e Galliard atacaram, criando pequenas explosões na névoa. Shannon já era um High-Ranker e todos que o estavam ajudando também eram habilidosos. Eles achavam que mesmo que não pudessem parar o todos por um, podiam pelo menos feri-lo. A aura densa na névoa de repente tremeu e algo caiu no chão. Shannon. Anryong percebeu quem era e correu freneticamente. O que tinha acontecido? Shannon, que estava bem um momento atrás, estava ferido seriamente. Seu corpo estava prestes a rachar e tinha se tornado mais translúcido, significando que sua existência estava em risco de ser destruída. Os membros de Displuto ficaram surpresos. Eles sabiam como Shannon era forte depois de o terem visto em batalha, mas ele tinha sido derrotado muito facilmente, sem nem ter a chance de revidar. Era uma situação perigosa. Os ataques de Shannon também não pareciam ter afetado todos por um, mas Khan e os outros achavam que ele poderia esmagá-los imediatamente se não agissem, então eles começaram a ativar suas habilidades únicas. Corte. Com todo o meu poder. Khan balançou sua espada sanguinolenta, dividindo o espaço e disparando projéteis no céu com seu bião no máximo.
Com a ajuda de Bran, Galliard atirava flechas sem descanso. Kreutz usou o poder sagrado de Zulfikar no máximo para bufá-los a um nível extraordinário. Os soldados de Dispruto também liberaram seus níveis ao mesmo tempo. A intenção de luta deles preenchia o andar, deixando-o em perigo. O andar que ainda estava sendo restaurado depois da interferência da Mãe Terra foi destruído mais uma vez. Vamos ter o dobro de trabalho. Os guardiões colocaram as mãos em suas cabeças, gritando quando o trabalho deles dobrou de repente. Guardiões como Lupin tentaram teletransportar os jogadores para o andar abaixo para que eles não se envolvessem, mas não funcionou. O sistema continuava repetindo a mesma mensagem. Erro, o que é isso? Oi. É o mesmo de quando o rei marcial causou um tumulto. Que bagunça. Oi. Você acha que essa é hora de ficar rindo, seu goblin maldito? Faça alguma coisa. Enquanto Ivuk ria e o choque tomava conta dos guardiões, a aura tremeu mais uma vez. Flash. O raio de luz enorme cegou todos. Quando suas visões retornaram, eles descobriram que todos que tinha desafiado todos por um estavam caídos no chão, vomitando sangue. A intenção de luta feroz de um minuto atrás não podia mais ser sentida. Merda! O que? Apertando o peito, Khan encarou-o todos por um. Ele não tinha ideia do que havia acabado de acontecer. Quando a luz brilhou, ele sentiu seu poder mágico parar e sua habilidade falhar. O dano colateral acabou ferindo seu corpo seriamente. A mana fluido na atmosfera também tinha parado, assim como o sistema de mensagens. Tudo estava de pernas para o ar. Era como se o sistema estivesse se comportando de acordo com a vontade do todos por um. Ele continuou no céu como se já estivesse esperando por tudo isso e protegeu sua vontade no 77º andar, sem se mostrar pessoalmente e tecnicamente, o trono do submundo também não deveria estar aqui. Eu posso ignorar os pedaços do Rei Obscuro, mas não mais que isso o olhar de todos por um se fixou em Yonvou. Yonvou cerrou os dentes. Ele queria lutar ao lado de todos, mas seu corpo simplesmente não o permitia. Ele tinha usado toda a sua força na batalha contra a Mãe Terra. Yonvou tentou ativar seus poderes à força. O quinto passo do despertar falhou. Isso não foi tudo. A sua conexão com Erlangen está instável. O poder matador de dragão foi pausado. A sua conexão com Agares está instável. O poder demônio perverso foi pausado. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: todos por um, seu desgraçado. O que? A mensagem falhou ao ser enviada devido a motivos não especificados. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: não me interrompa. A mensagem falhou ao ser enviada devido a motivos não especificados. Os canais que sempre o rodeavam ficaram fracos ou se desconectaram completamente. Já que as asas celestiais estavam vinculadas aos poderes dos deuses e demônios, elas se tornaram inúteis. Preciso corrigir isso depois de determinar que o trono do submundo que Yonvou tinha recebido era uma ameaça para o ecossistema da torre. Todos por um decidiu tirá-lo dele. Uma luz brilhou mais uma vez. Yonvou sentiu como se uma mão enorme o estivesse esmagando e ele não tinha forças para resistir. Não importava o quanto ele tentasse resistir, o seu corpo não se movia e só sua consciência parecia estar acordada em um mundo desacelerado. Quando ele estava se perguntando se seria destruído sem poder fazer nada, Yonvou apareceu na frente dele com sua armadura prateada e suas asas celestiais brilhantes abertas. Você não consegue mesmo fazer nada sem mim, ele sorriu para Yonvou. Os olhos de Yonvou se arregalaram. Ele queria gritar para Yonvou parar. Era perigoso demais. Ele queria dizer para que Yonvou não se esforçasse em seu estado instável, mas ele não conseguia falar. Vamos, Mirne. Esse nome parece combinar mais com o momento do que Nemesis dando um impulso no chão, Yonvou disparou na direção de todos por um. Nemesis o seguiu com suas presas à mostra. Esse era o retorno do Asas Celestiais, o jogador que abalou a torre muito tempo atrás. Capítulo 396, Protesto 3. Não tem nada que eu possa fazer.
Jong-woo se perguntou isso várias vezes enquanto ainda estava no relógio de bolso. Ele se sentia culpado por não ter sido de muita ajuda para seu irmão desde a revolta no Tártaro e a morte de Hades até a perseguição da Mãe Terra e a fuga deles para o andar. Não importava o quanto Jong-woo quisesse fazer algo, ele era só uma alma sem um corpo físico. A aparição do Todos por Um o fez sentir uma sensação ainda maior de impotência. Era a mesma emoção que ele sentiu quando fechou seus olhos muito tempo atrás, a mesma emoção que ele sentiu nos ciclos intermináveis do benefício e a mesma emoção que ele nunca mais queria sentir de novo. Ainda assim, aqui estava ele, oprimido por essa sensação miserável mais uma vez. Até mesmo agora, ele não conseguiria ajudar seu irmão. Enquanto Jong-woo estava se repreendendo, as palavras de Todos por Um ecoaram em sua mente novamente. Mesmo com sua sorte desalinhada e destino curto, você conseguiu dar voltas no céu. Vi que você conseguiu criar um semelhante no final. Naquele momento, Jong-woo arregalou os olhos. O Todos por Um havia descrito sua situação precisamente. No começo, ele ficou surpreso por suas suspeitas serem verdade, mas agora ele estava feliz por ter uma solução. Vamos lá. Jong-woo começou a montar um plano em sua cabeça. Então, ele pediu ajuda a seu velho amigo. Mirne. Felizmente, seu amigo concordou. Ex-mestre, eu vou te seguir aonde quer que você vá. Obrigado, não precisa dizer isso. Nêmesis disse com uma pequena risada. Amigos não precisam agradecer um ao outro. Jong-woo sorriu agradecido. Você continua cringe e sentimental como sempre, hein? Vamos logo. Enquanto observava Nêmesis se mover, Jong-woo puxou sua espada novamente. Jong-woo. Ele ouviu seu irmão chamando por trás, mas sua voz logo desapareceu à distância. Jong-woo não conseguiu segurar um sorriso. Seu irmão continuava se preocupando demais como sempre. Não era como se ele fosse morrer. Eu já estou morto, então como posso morrer de novo? Não é, Mirne? Nêmesis havia se transformado em um dragão mítico com escamas douradas ao invés de negras. Já que ele era uma entidade que vivia nos sonhos e no vazio, ele podia facilmente mudar sua aparência. Naquele momento, ele estava usando sua aparência como Mirne como um tipo de memorial. Ele e Jong-woo sentiam como se tivessem voltado para o passado. 15 anos atrás, quando eles confrontaram o poderoso inimigo da torre, eles só tinham um ao outro em quem confiar. Eles desenvolveram um entendimento especial que permitia que lessem os pensamentos um do outro só com um olhar. E até hoje, isso não mudou. Ex-mestre. O quê? Você é fraco. Jong-woo ficou sem palavras. Se esforce mais. Jong-woo olhou para Nêmesis com uma expressão perplexa e balançou a cabeça. Ele podia ouvir a risada de Nêmesis. Sinto muito por te envolver nesse perigo. Ele se sentia sinceramente culpado que Nêmesis poderia estar arriscando morrer mais uma vez. E assim como antes, teria sido por causa de Jong-woo. Não seja idiota. Estou fazendo isso porque quero. Mesmo chamando vocês dois irmãos de mestre, eu tenho vontade própria. Essa escolha foi minha. Nêmesis rebateu a desculpa de Jong-woo como uma expressão séria. Eu esperei por um longo tempo por você. Agora que te encontrei e tenho a chance de ficar ao seu lado de novo, é o caminho que eu quero escolher. Pedir desculpas por isso é como zombar de mim. Jong-woo encarou Nêmesis. Mirne HMPH, não precisa ficar comovido. Você não consegue fazer nada sobre esse seu sentimentalismo. Nêmesis não conseguiu responder. PFTs mestre. O quê? Posso morder a sua cabeça? Pedido negado. Eu meio que tenho que fazer várias coisas que ainda não fiz. Ele se virou com um sorriso. Enfim, vamos começar. Enquanto assentia, Nêmesis se derreteu. O espaço se abriu e um vazio começou a descer, espirrando como tinta negra. Ilusão de sonhos. O mundo ao redor de Jong-woo mudou lentamente enquanto o mundo de sonhos e o mundo real começaram a se sobrepor. Essa era uma habilidade derivada da pesquisa de Brain sobre mundos ilusórios que fazia ser possível afetar a realidade a um certo grau. O mundo desacelerado voltou ao normal e Jong-woo sentiu a pressão de uma mão gigante.
Era um movimento de todos por um para esmagar Jong-Woo e roubar o trono do submundo. Jong-Woo bloqueou e balançou a matadora de dragões em um círculo amplo. A lâmina branca com uma luz cegante dividiu o espaço e cortou a mão de todos por um. Bum! Onda de luz. A habilidade única do Asas Celestiais se espalhou pelo céu, dispersando as auroras que todos por um estava irradiando. Os relâmpagos não pararam por aí e continuaram a se expandir como uma rede, fazendo com que a névoa que compunha o corpo de todos por um tremesse. Os tremores eram tão fortes que parecia que o mundo em si desmoronaria. Ninguém nunca conseguiu desafiar o todos por um com sucesso antes. Ainda assim, esse ataque era impressionante, pois foi o primeiro a conseguir bloquear o todos por um e até retaliar. O ranker do 6º lugar, o Asas Celestiais, havia retornado à sua antiga glória. Crack! Será que era por causa da sua recuperação incompleta? Jong-Woo inclinou a cabeça para o lado e girou os braços quando ouviu os sons vindo de dentro de seu corpo. O poder da alma que compunha seu corpo tremeluziu por um breve momento antes de voltar ao normal. Eu queria usar a minha espada de novo depois de tanto tempo. Por que não consigo controlar o meu poder? Você não está exigindo demais de si. Não tem problema. Eu estive dormindo e descansando por muito tempo. Eu tenho consciência e sei que preciso trabalhar. Não posso ficar me aproveitando do meu irmão como um mendigo, não é? Mesmo enquanto Jong-Woo falava de forma brincalhona e sorria, seus olhos continuavam fixos no todos por um. A onda de luz continuou a colidir com as auroras ao redor de todos por um. Uma névoa cinzenta voltou a preencher a área que havia sido limpa, mas Jong-Woo já tinha conseguido vislumbrar um objeto além dela, o núcleo. Era a localização do corpo de todos por um. Agora que sabia onde estava, ele não podia mais desperdiçar tempo. Jong-Woo abriu suas asas celestiais no máximo e liberou a magia que memorizou enquanto ainda estava no relógio de bolso. Fogo aleatório e números quadrados mágicos se espalharam dele, preenchendo o céu até que não houvesse mais nenhum espaço entre eles. O ataque mágico ao todos por um havia começado. Pov! 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 O ataque perfurou a névoa de todos por um sem piedade. Com cada golpe, a névoa se dissipava e reaparecia, explodindo em um aglomerado de luz. As leis do andar se moviam junto com eles enquanto um novo comando era escrito nelas. Eliminar Sha Jong-Woo. O comando era uma poderosa restrição para Shamon, Khan e os outros, que não tinha como resistir. No entanto, para Jong-Woo, que esteve perto da exuviação, isso era só um pequeno desconforto e não era o suficiente para restringi-lo. Além disso, como Jong-Woo era o precioso sucessor do dragão ancião Kalatus, ele tinha alguma autoridade para interferir nas leis também. Mesmo que não fosse o suficiente para derrotar o todos por um completamente, ele poderia pelo menos tentar feri-lo. Então, Jong-Woo conseguiu voar pelo céu e com cada golpe de sua espada, ele dividia a névoa e destruía auroras. Tentáculos tentaram atacá-lo, mas foram destruídos pelo fogo aleatório. Jong-Woo sentiu uma sensação estranha de déjà vu. Está parecendo como daquela vez. Ele se lembrava de como lutou desesperadamente para passar pelo bloqueio do dragão vermelho e chegar no 77º andar. Agora me sinto com nojo. Pensando nisso com um olhar penetrante, Jong-Woo atacou com a matadora de dragões mais uma vez. A névoa cinzenta se dividiu no meio e Jong-Woo conseguiu chegar no centro dela. Nada mal, no entanto, o núcleo onde deveria ter uma pessoa estava vazio. Ele só conseguia ver uma barreira redonda ao redor de um espaço vazio. O espaço se contorceu e pareceu momentaneamente revelar uma forma humana, mas Jong-Woo não conseguiu ver nada com seus olhos dracônicos. Ele havia entrado em um mundo ilusório criado com o poder mental de todos por um que estava no 77º andar. Todos por um podia facilmente ver qualquer andar com seus 1000 olhos de Li. Por ser tão forte, ele não só conseguia fazer o andar tremer somente com uma projeção do seu poder mental, como também podia criar um mundo ilusório onde podia materializar leis físicas. Era uma habilidade inacreditável, considerando como foi difícil para Bran criar um mundo ilusório usando vários tipos de círculos mágicos e alquimia.
A voz estava vindo do núcleo vazio. Então você conseguiu chegar nesse lugar. Bem, você também era assim no passado. Apesar do desafio ou obstáculo que enfrentava, você sempre conseguiu superá-los. Eu gostava de você, porque era diferente de alguém atrelado ao destino como eu. Embora todos por um estivesse falando com um tom de voz amigável, o rosto de Jion-Vo não mostrava nenhuma simpatia. Ele inclinou a cabeça para a esquerda e resmungou: cara, dá pra você parar de falar como um velho? Um velho. Faz sentido, você não está errado. Todos por um deu uma risada animada. A barreira transparente tremeu e ele falou novamente: duvido que você tenha vindo aqui para tentar me convencer. Você tem algum plano para me impedir? Não tenho certeza, mas acho que sim. Jion-Vo sentia como se alguém o estivesse examinando de cima a baixo. Com a sua força? A voz era curiosa mas humilde. Todos por um havia aniquilado a espécie dracônica e era uma parede que até mesmo o rei marcial e a rainha do verão não podiam ultrapassar. Não importava quanto poder Jion-Vo manifestasse como asas celestiais, não tinha como ele derrotar o todos por um. As suas palavras me deram uma pista. As minhas palavras? Sim, você disse que eu sou um semelhante. Por um momento, todos por um ficou em silêncio, então sua voz se encheu de pesar. Você entende o que isso significa? É claro. VRRRR. As partículas do corpo espiritual de Jion-Vo começaram a se separar, cada pequeno pedaço se transformou em uma letra. Então, as letras se conectaram em frases que pareciam com fios. Eram as palavras que ele havia escrito no diário. As frases se transformaram em parágrafos e começaram a invadir o mundo ilusório de todos por um. O diário continha inúmeras camadas de vestígios do benefício especial sem fim, o que o fazia ser poderoso o suficiente para ameaçar o mundo ilusório de todos por um. Além disso, sua existência possuía uma forte vontade, a vontade de Jion-Vo. É claro que eu sei que sou feito de vestígios. Merda. Jion-Vo chegou, cerrando os dentes. Bum. O céu tremeu. O palco ainda estava uma confusão, o que significava que depois que Jion-Vo entrou na névoa, ele deveria ter continuado lutando contra o todos por um. Pensamentos preencheram a mente de Jion-Vo. Como Jion-Vo conseguiria lidar com o todos por um com aquele corpo? Mesmo que ele tivesse armazenado o poder da alma no relógio de bolso, logo acabaria. Além disso, Jion-Vo ainda precisava se recuperar e se chegasse perto de se esgotar totalmente, Jion-Vo não conseguiria mais esconder o segredo. Que tipo de expressão ele faria quando descobrisse? Jion-Vo não conseguia imaginar como ele ficaria chocado. Ele precisava pará-lo. Mas os canais ainda estavam bloqueados e não reagiam a nada. Sua habilidade de regeneração ainda estava funcionando com o poder da pedra filosofal, mas ele ainda não tinha se recuperado o suficiente para se mover. Será que havia algum outro jeito? Ele tentou pensar em quem poderia ser capaz de ajudar e salvar Jion-Vo, mas ninguém veio à sua mente. Ele realmente seria derrotado pelo todos por um desse jeito. A mente de Jion-Vo estava procurando desesperadamente por uma resposta quando as amarras do Rei Obscuro tremeram como se estivessem rindo da idiotice de Jion-Vo. Idiota, uma voz disse em sua mente. Era a demonização. Achei que você tinha finalmente se tornado um pouco mais útil, mas isso é tudo que pôde fazer. Você ainda é fraco. Você tem o receptáculo, então por que só conseguiu chegar a esse ponto? Ele ouviu uma risada zombando dele. Eu vou te mostrar como é que se usa a força do jeito certo. Naquele momento, com a sensação de uma vasta escuridão apertando seu pescoço, a consciência de Jion-Vo foi cortada. E o fraco som de uma risada ecoou. Continua no próximo vídeo.